Começa agora. Começa agora. 50 mais é mais você. Aqui a gente fala de como envelhecer com prazer. Olá, seja bem-vindo. Estamos começando mais um 50 mais é mais você, quarto episódio. E hoje a gente vai trazer a doutora Giuly Gomes. 50 mais é mais você. Vamos falar de saúde, histórias de vida, relacionamentos, finanças, esportes, sexualidade e envelhecer com alegria e com prazer. 50 mais é mais você. Doutora Giuly Gomes Lima é cardiologista da Clínica Santa Júlia de Sumé e Serra Branca. E hoje a gente vai tratar de um assunto que todo mundo quer saber, né? O coração mais saudável. Para gente que já está chegando aos 60, gente, o que fazer? Porque o coração humano ele pode apresentar alterações de estrutura, forma, função, né? Após a sexta década de vida. E os fatores genéticos ou histórico familiar, num primeiro momento, podem até justificar essa evolução estrutural. Mas, no entanto, os fatores comportamentais, os hábitos de vida, são também determinantes nesse processo. E aí você sabe, né? Dentre esses hábitos, o caos aí para o seu coração, o tabagismo e a obesidade são dois pontos difíceis de lidar para quem quer ter um coração saudável. Então a gente vai conversar com a doutora Giuly, a nossa cardiologista da Clínica Santa Júlia. Obrigada, doutora Giuly, por ter aceitado nosso convite aqui no nosso 50 mais é mais você. Doutora Giuly, e vamos já conversar, trazer uma informação importante para todo mundo que está ouvindo a gente, né? Quais os cuidados que as pessoas com mais de 60 anos devem ter com o coração? Olá, tudo bem? Uma alegria estar falando com vocês. Veja, hoje em dia a longevidade tem ajudado o nosso mundo, os humanos em geral, porque as pessoas de 60 anos hoje em dia são pessoas jovens ainda, né? Tanto que a gente vai considerar os grandes idosos a partir de 80 anos. Mas o que é que uma pessoa de 60 anos tem que obrigatoriamente cuidar? Né? Coisas básicas, do peso, que é uma realidade, a obesidade tem sido uma realidade entre nós. A pressão, lembrando que a meta geral, obviamente que tem metas diferentes para diabéticos, enfim, e outras doenças, mas a meta geral de pressão para todo mundo é abaixo de 14/9, então cuidar dessa pressão, se alimentar bem, fazer atividade física. Para as mulheres menopausadas, aí vem toda uma diferença, porque elas precisam ter cuidado aí com a osteoporose, né? A menopausa, ela traz osteoporose, e a osteoporose, ela precisa ser tratada. Uma coisa que ajuda também muito é a questão da caminhada. A caminhada também colabora nessa questão da osteoporose e a reposição hormonal. Então, essas mulheres precisam ir ao ginecologista para realizar a reposição hormonal, caso elas estejam necessitadas. Isso também ajuda a reduzir risco cardiovascular, quando a gente fala nessa questão da menopausada. Doutora Giuly, e a pressão alta pode mesmo afetar o bom funcionamento do coração? Sim, com certeza. A pressão alta é como eu sempre digo aos pacientes, é como se fosse um peso que a gente pega na academia e aí ele vai fazendo com que o músculo fique forte, fique grande, né? O peso quando a gente pega, quando a gente faz a força, né, do peso, do exercício. E aí isso mais ou menos acontece no coração. Então esse coração ele termina que ele fica mais forte e não tem para onde crescer no tórax, porque tem o coração e tem 2 pulmões. Então o coração fica bem espremidinho, então o lugarzinho dele é pequeno. Então um coração forte não quer dizer que é um coração bom, porque um coração maior, com as paredes mais grossas, com o que a gente chama na linguagem médica de hipertrofia ventricular, é um coração que seguidamente pode ter insuficiência cardíaca, que as pessoas conhecem como coração crescido. Eu acho que todo mundo tem muita curiosidade para saber sobre essa pergunta aqui. Quais as doenças do coração que afetam as pessoas com mais de 60 anos? Normalmente a insuficiência cardíaca, né, que é esse coração crescido, secundária a quê, né? O que é que leva à insuficiência cardíaca? Em primeiro lugar, a isquemia, né, que são os infartos. Em segundo lugar, vem a hipertensão. Lembrando que para aqueles que bebem, pode ter miocardiopatia alcoólica também. Aí a gente também
vive num país endêmico de Chagas ainda, infelizmente. Eu tenho uma realidade de muitos pacientes acima dos 50 e, obviamente, pego a galera dos 60 que tem Chagas, então tem que ter cuidado também nessa realidade. Então, se porventura você já morou em uma casa de taipa que teve o barbeiro, e todo mundo conhece o barbeiro, precisa também pesquisar isso. Mas agora a gente quer saber agora sobre a atividade física, doutora Júlia. Como o coração é um músculo, né, e precisa estar sempre treinado, literalmente falando, quais as recomendações que a senhora pode dizer para os nossos ouvintes agora, quando se diz respeito à melhor atividade física para o coração? A atividade física para o coração o que a gente pode dizer de melhor é a questão aeróbica, porque ela ajuda a você respirar melhor e aí você vai ter uma atividade desse coração ali forçando para você respirar e para você se movimentar. Agora, no todo, a gente tem sempre que lembrar que a atividade resistida, que no caso a gente fala da musculação, tudo isso, ela ajuda no corpo como um todo. E um corpo saudável colabora para um coração saudável. Por fim, doutor, e já agradecendo a senhora pela presteza de estar aqui com a gente, tirar um tempinho da sua agenda, das suas consultas na Clínica Santa Júlia, em Sumé e Serra Branca, para nos atender. O que pode ser feito para avaliar as condições em que se encontra o coração de uma pessoa com mais de 60 anos? Com mais de 50, com mais de 70? A gente precisa de uma consulta, né? Fazer um eletro, o mínimo, né? Um eletro, e dependendo das queixas, se tem queixa de dor torácica, a gente faz teste de esteira. Se já é hipertensa, a gente faz o ecocardiograma. Dependendo do que vem no eletro, se o eletro nos mostra uma sobrecarga de ventrículo ou de átrio, que é essa sugestão de que parece que tem uma câmara cardíaca maior, a gente também faz eco. Se porventura a pessoa se chega a falar que tem alguma palpitação ou que teve um desmaio, a gente faz Holter. Então entenda que é muito singular e é muito direcionado quais exames fazer. A gente não é receita de bolo que faz para todo mundo a mesma coisa, não é assim. Depende bem do que cada paciente vai nos referir na consulta. Gente, que tantas informações importantes, né? Mas ainda mais para você ficar bem informado após os 60 anos, em pessoas que são tabagistas, né? Aquelas que fumam e não querem desistir desse fumo, né? Que consomem gorduras e açúcares de forma exagerada, as artérias também coronárias não conseguem desempenhar o papel, né, de forma efetiva, comprometendo a nutrição do músculo cardíaco. De forma análoga, as válvulas cardíacas responsáveis pelo controle do fluxo sanguíneo que chega e que sai do coração perdem sua elasticidade natural nos indivíduos com hábitos de vida inapropriados. Pois é. Então esse descontrole do fluxo sanguíneo culmina com a falência progressiva do coração. A propalada, que a doutora Júlia falou aqui, insuficiência cardíaca. E o uso indevido também de hormônios, tanto por parte de homens e mulheres, um hábito que muitas vezes começa na juventude e pode ser determinante em provocar alterações funcionais também nas artérias coronárias, né? Por isso, é preciso atitude agora para cuidar do seu coração, tá? As pessoas que atingem a 6ª década de vida necessitam de um acompanhamento cardiológico, gente, rigoroso, viu? E periódico. Devem se privar de hábitos como fumar, alimentação gordurosa, tudo isso. Esqueçam. Aliás, né? 60 anos, a gente já comeu de tudo, né? E não fumou, né? Graças a Deus, então tudo bem. Gente, que aula boa, né? A gente recebeu aqui no nosso 50 Mais é Mais Você. Semana que vem a gente tá de volta, tá? Em mais um episódio. Vai ser o 5º que vem por aí. Até lá. Hoje eu contei com a colaboração de William Freitas. 50 Mais é mais você.